recebemos um paciente de outro país aqui na Neuropédia. E hoje eu vim contar um pouquinho a história dele. Esse paciente é o Abner, a mãe se chama Tatiana, é uma família muito querida. Eles vieram passar férias no Brasil, por causa da avó, vieram visitar, e nisso eles vieram buscar uma avaliação, e nesse processo entendemos a realidade lá de Moçambique, para a gente poder entender o contexto e entender o que a gente poderia ajudar essa criança. Afinal de contas, ele ficaria aqui somente um mês. Então, durante a avaliação, nós entendemos que o processo lá em Moçambique, em relação a terapias, a profissionais da área de saúde, é muito precário. Então, a gente avaliou essa criança, conversamos com a mãe para entender a necessidade. Era uma mãe muito informada, então ela já veio com algumas coisas que ela queria. Então, ela queria uma cadeira de roda, ela queria usar o FlexCorp. Então, tudo isso a gente foi ajudando essa mãe a orientar ela mesma se era legal, então qual o equipamento necessário para ele. E aí, além disso, a gente indicou uma equipe médica. A gente precisava que esse paciente buscasse um neuropediatra, porque para ele era muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. Por quê? Ele era um paciente grave, que tinha uma distonia muito forte. Era uma criança que desorganizava muito, uma criança muito chorosa, porque provavelmente sentia muito a dor. Então, a gente entrou em contato com uma neuropediatra parceira e, a partir disso, a gente foi conduzindo o trabalho em equipe. Na Neuropédia, a gente tem uma equipe também multidisciplinar. Então, o Abner, ou Abinho, como a gente chamava ele, a partir do momento que eu avaliei ele, eu entendi quais as necessidades que ele tinha. E o principal era a fonoaudiologia e a nutrição, porque era uma criança de baixo peso e com muita dificuldade na deglutição. Ele passou por avaliação comigo, fisioterapeuta, e depois ele foi para a fonoaudióloga, depois para o nutricionista. Então, a partir daí, a gente fez um planejamento terapêutico para ele durante esse um mês. A gente iniciou a terapia intensiva com ele. A primeira semana foi uma semana de adaptação, de entender como é que ele era, porque ele é uma criança que chorava muito, né? Então, uma criança com uma distonia, que ele sentia dor. Então, a gente iniciou esse processo aos poucos. A partir da segunda semana, no final dessa primeira semana, ele já estava confiando na gente, já sorria pra gente, já gostava, né, já conhecia aquele ambiente clínico. E a partir daí a gente já começou a fazer uma intervenção de colocando o switch, né, a roupa do pé de switch nele. E aí a gente foi trabalhando e principalmente orientando essa mãe durante todo esse processo. Foi uma família muito querida, a gente no final fez um bolinho para ele com o tema do Brasil, com a bandeira do Moçambique. Aí veio a avó, veio a irmã, e foi um processo muito legal. O que é importante nesse tratamento, né, do Abner, né? O que a gente pensou como equipe? Não pensar somente durante esse mês, mas sim como seria essa volta, quais ganhos ele teria, o que ele conseguiria manter. Então, a gente ficou pensando no que a gente poderia melhorar da vida dele lá, porque na verdade ele mora lá e não tem tantas estruturas. Então, a nossa equipe fez todo um acompanhamento, a avaliação e orientações para a gente conseguir manter os nossos ganhos. Então, o nosso olhar terapêutico ele tem que ser muito além de pensar dentro da casinha, a gente tem que pensar o que é fora, porque esse paciente ele ficou com a gente um mês e ele não vai retornar, ele não vai fazer as próximas sessões aqui com a gente, então, e só o ano que vem que ele vai voltar. Então, o que é importante a gente entender nesse contexto? A gente pensar nessa criança lá no país dele, para a gente poder o quê? Dar continuidade nesse tratamento, mesmo de uma forma distante.